o sol do amor do amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento da massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dá mais calor, fazer brilhar o sol do amor do amanhecer. Nós somos o sol da terra, nós somos fermento da massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. Uma boa noite a todos e todas. Que bom chegar até vocês em sua casa nesta noite fresquinha, depois de uns dias de calor, com essa chuva abençoada que Deus nos mandou. Ontem ainda molhei as plantinhas do jardim da igreja, vendo elas murchas, com sede, e que bom que essa chuva veio para alegrar a natureza. É claro que, às vezes, na nossa cidade grande, ela vem um pouco a mais e acaba atrapalhando algumas coisas, mas lamento quando as pessoas reclamam da chuva. A gente precisa e necessita dela, e nesta noite de oração também queremos clamar a Deus para que envie essas chuvas bacanas que caíram para o nosso interior do estado, porque lá as coisas estão bem secas, as plantas bem murchinhas. Na segunda-feira andei pela roça e vi essa necessidade. Então, que bom que eu posso estar com vocês mais uma vez nesta noite. Nós temos um convidado especial que, para a maioria dos nossos membros aqui da paróquia, é conhecido já, né? Logo ele vai se apresentar. E para quem então é de fora, não o conhece, ele se apresenta logo mais. Quero saudar a todos vocês com uma palavra bíblica, já que o nosso momento é de louvor, de oração, de reflexão. Eu quero trazer para vocês o texto de Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, os versículos 36 até 46. É aquela história bem conhecida, gente, quando Jesus se reúne com seus discípulos no jardim de Getsemane. Então lá diz assim: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando e orando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora
e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Muitas vezes nós temos essa sensação, cansaço, a correria do dia a dia nos faz cochilar, nos faz dormir e muitas vezes até esquecemos de orar ou de vigiar. Então, que bom que nós temos esse momento agora dedicado para louvor, para oração e também para a reflexão. E neste sentido, eu quero orar com vocês, uma oração que eu gosto muito e que eu conheço desde criança. Lá, quando era criancinha, lá na roça, minha mãe me ensinou esta oração, que é uma oração escrita por Martinho Lutero, e a faço ela todos os dias e todas as noites. Então, já queremos iniciar este nosso momento orando. A oração diz assim, e ela é conhecida por vocês. Agradeço-te, meu Pai Celeste, por Jesus Cristo, teu Filho amado, que benignamente me guardaste este dia. E peço-te queiras perdoar-me todos os meus pecados e injustiças que cometi e guardar-me misericordiosamente nesta noite. Pois confia a mim, meu corpo e minha alma, e tudo em tuas mãos. Teu santo anjo seja comigo, para que o mau adversário não se apodere de mim. Amém. Para você que chegou agora, né, que nos acompanha, mais uma vez, duas boas-vindas. Temos aí já 60 pessoas ou mais, né, nos assistindo. Queremos, então, conhecer ou rever, né, o convidado da noite, que já é conhecido, como eu disse, já devem saber. Então, ele fala de si e compartilha um pouquinho da sua alegria de estar conosco. Leomar, boa noite, obrigado pelo convite. Então, se apresente para quem nos assiste, quem nos vê neste momento. Boa noite, diácono Erivelto Henke. Muito lisonjeado de receber esse convite de vocês da Paróquia da Serra. Ao saudar você, também saúdo o presidente da paróquia e todas as lideranças dessa paróquia, por me convidar para essa iniciativa tão bonita de vocês, né, de se reunir através, né, desse veículo para refletir semanalmente. Vocês estão fazendo isso sobre algum tema variado, né? Eu sou o pastor Leomar Lauvers, eu pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, formado na Escola Superior de Teologia em São Leopoldo. Atuei no Sínodo Sul Rio-Grandense, no sul do Rio Grande do Sul. Depois voltei para as terras capixabas, né, aqui do Espírito Santo, da onde que eu sou, natural, aqui de Santa Maria de Jetibá. E eu trabalho num projeto da ISLB aqui no Espírito Santo, no Sino do Espírito Santo a Belém. Esse projeto chama Pastoral da Consolação. É um projeto que foi pensado, refletido e gestado, né, pelo Sino do Espírito Santo a Belém, em parceria com a Associação Albergue Martim Lutero. E essa pastoral tem por objetivo fazer visitas a pessoas e seus acompanhantes que estão eventualmente passando por um processo de enfermidade ou de internação nos hospitais aqui da Grande Vitória, né? Então, uma parte do trabalho da Pastoral da Consolação desse projeto onde eu estou é visitar pessoas nos hospitais, conforme as paróquias pedem no interior, e a outra parte, vamos dizer assim, é dentro do próprio albergue Martim Lutero, né? A pastoral é responsável também pelo trabalho pastoral espiritual ali dentro do albergue Martim Lutero, né? Junto também com toda a equipe que tem lá, também com o superintendente, o pastor João Paulo, né? Então, esse é o meu trabalho no momento que eu faço aqui, então, na Grande Vitória, na capital do Espírito Santo.
Como eu disse, obrigado, Leomar. Também queremos saudar aqui na nossa live de noite, que nos acompanha e nos assiste de sua casa, o nosso pastor sinodal, Ismar Chifliban. Em nome dele também dou as boas-vindas a todos os demais membros, pessoas de fora, de Curitiba, de Brasília, às vezes tem alguém que nos acompanha e nos assiste. Antes de você, então, falar, eu convido para nós ouvirmos uma canção, e assim, com esta canção, nós invocamos a presença do Espírito Santo em nosso meio, para que ele nos conduza neste momento especial de reflexão e logo mais de oração. Vem Espírito Santo, vem atende o nosso chamado, nos ensina a ser teu povo, na esperança libertado. Vem Espírito Santo, vem atende o nosso chamado, nos ensina a ser teu povo, na esperança libertado. Então vamos ouvir o que o Leomar nos tem para dizer. A palavra está contigo. Pode, então, iniciar. Mais uma vez, obrigado. Há 2 semanas atrás esteve com vocês o diácono e capelão hospitalar Vanderlei Bolt. Eu tive a oportunidade de ver a conversa de vocês e ela foi muito interessante. O Vanderlei Bolt falava sobre cuidado humanizado. E eu sugeri como tema, na verdade, mais uma expressão, né, um slogan, sei lá, né? Somos mais que um pedaço de carne. Na verdade, essa expressão, somos mais que um pedaço de carne, vai bem ao encontro à reflexão do Vanderlei Bolt sobre cuidado humanizado. Ele falava da importância do cuidado humanizado. E somos mais que um pedaço de carne, quer trazer justamente, esmiuçar isso um pouquinho mais, que como seres humanos, nós somos além da matéria, além disso aqui, que a gente pode pegar, que a gente pode sentir, além do corpo, vamos dizer assim, né? Então, apontamos para uma mesma direção, Vanderlei e eu, nessa nossa conversa, para o ser humano. Nós apontamos para o ser humano. E eu senti necessidade de continuar essa reflexão exatamente porque nós dois estamos diariamente vivenciando essa realidade de hospital, de enfermidade, de visita hospitalar, de acompanhar pessoas que estão num processo de tratamento. E aí eu queria trazer de início 2 definições que talvez vocês tenham visto por aí já, mas elas são muito interessantes e elas nos ajudam. Primeiro, eu quero trazer a etimologia que define também o seu significado da palavra enfermo. A palavra enfermo é um termo latino que vem do latim infirmus, que significa não firme. Então, alguém enfermo é alguém que não está firme. E nós sabemos por experiência própria e por acompanhar outras pessoas que, às vezes, a gente não está firme no corpo, nas pernas, no braço, enfim, na estrutura material. Mas, às vezes, a gente não está firme nos sentimentos, nas emoções, nos pensamentos, naquilo que a gente processa. Ou, às vezes, a gente não está firme nas nossas relações de amizade, na comunidade, familiar, enfim, infirmos, não firme. E agora, ao contrário da palavra enfermo, vamos assim dizer, uma definição da palavra, do conceito de saúde. E aí eu vou na Organização Mundial da Saúde. Conforme a Organização Mundial da Saúde,
Saúde é como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E a Organização Mundial da Saúde, na sua 101ª Assembleia Geral, na sua resolução, incluiu a palavra espiritual. Então, saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Por exemplo, se a gente for olhar na origem dos hospitais, no surgimento dos hospitais, isso é só mais uma curiosidade, assim, para ver que é além, né? Os hospitais, se você pegar o termo hospital, vem também do latim hospitalis, casa para hóspedes. Então, os hospitais, inicialmente, na sua origem, eram casas de acolhida, de hospedagem da igreja cristã, no caso aqui me referindo, né? A igreja criou esses espaços, vamos dizer assim, de acolhida, onde não se tinha a medicina como se tem hoje, mas eram tratados dignamente, e a terapia ia muito pela, vamos dizer, pela acolhida, pela comida, pela oração, pela fé, né? Então, no início da ideia dos hospitais, a questão da medicina estava muito mais ligada à questão, vamos dizer, espiritual, religiosa. Depois, isso foi se afastando, né, de tal maneira, né, a igreja, a religião, meio que se disse assim, a igreja e, né, a religião cuida da alma e os hospitais cuidam, né, do corpo, cuidam da matéria da pessoa, né. No entanto, essa separação que aconteceu, né, vamos dizer assim, do espiritual do físico, do corporal, agora tem todo de novo um movimento de aproximar. Tanto é que a OMS, Organização Mundial da Saúde, incluiu, então, o espiritual como sendo, né, algo fundamental no processo de cura de uma pessoa doente, de uma pessoa enferma. E aí eu trago uma outra pessoa muito importante na área da saúde, Dame Cicely Saunders, se é que eu falei direito, né, me perdoem a expressão. A Cicely Saunders, ela nasceu em 1918 e faleceu em 2005. Ela ficou mundialmente conhecida, ela era uma enfermeira, assistente social e médica inglesa. E ela ficou mundialmente conhecida, muito conhecida na área da saúde, porque ela desenvolveu um método terapêutico para pessoas que estão em tratamento paliativo, ou seja, para as pessoas que não têm mais a oportunidade de se curar fisicamente, né? Pessoas que estão na reta final da sua vida. Então, ela desenvolveu todo um método terapêutico para acompanhar adequadamente essas pessoas, mesmo que elas não sobrevivam, né? Mesmo que elas não possam permanecer vivas. E ela desenvolveu, então, um conceito da dor total, dizendo que quando uma pessoa fica enferma, quando uma pessoa está hospitalizada, que ela passa por um processo de tratamento da saúde, em suas dores, a sua dor não é só física, mas a sua dor é além. E aí ela define, né, o que essa dor tudo pode ser. A dor total, né? Quando a pessoa humana está em sofrimento. Aí ela diz que uma das dimensões da dor total é, obviamente, a dor física de uma pessoa. Biblicamente,
falando, somos pó, uma matéria, uma coisa, né? Que era apenas um monte de pó, de barro, mas que, pelo ato criador de Deus, pelo sopro da vida, este pó ficou dinâmico, esta terra ficou dinâmica, ficou viva. Mas, então, uma das dimensões da dor humana é física, é na carne. É a perna que dói, é a cabeça que dói, é a tontura, é o corpo, a matéria. Uma outra dimensão fundamental na dor total é a dor psicológica, que o campo da psicologia é o campo onde nós processamos as emoções, são as emoções nossas. A razão, a lógica, é a maneira como nós processamos a nossa vida, é a maneira como nós processamos as coisas que acontecem na nossa vida, né? E neste campo, quando a gente está enfermo, está em sofrimento, além da dor física, tem essa dor psicológica, a dor da alma, dos sentimentos, das emoções e por aí, né? A outra dimensão é a social. A dor de alguém acaba sendo também uma dor social, porque mexe com as outras pessoas que estão à volta. Aí vem a pergunta, como é a relação com essas outras pessoas que estão à volta? Familiares, amigos, enfim. Como se dá esta pessoa em sua dor na questão do social. O que na relação com o irmão dele, com a irmã dele, o que na relação com outras pessoas lhe dói? E, portanto, então, essa atenção também para o social. E essa outra dimensão que a OMS entendeu como sendo algo de grande relevância é essa dimensão espiritual, que é além, a espiritualidade é além do que eu participar de uma igreja específica ou participar de um rito religioso, né? A espiritualidade é essa transcendência, é essa projeção para fora de mim, este olhar para fora de mim mesmo, né? Então, é o campo da fé, daquilo que eu acredito, daquilo que me move, né? Então, essa dimensão também como sendo algo fundamental na compreensão da dor humana. Às vezes, então, quando nós visitamos alguém no hospital, ou quando nós nos deparamos com alguém que está em sofrimento, é muito importante que a gente se atente que na nossa frente não está apenas um pedaço de carne, né? Não está apenas um corpo que muitas vezes até se encontra debilitado e outras vezes tão bonito, enfim, tão inteiro, né? Então, não é só o corpo que está ali, a matéria, mas tem uma pessoa ali com sentimento, tem uma pessoa ali com uma relação construída com outras pessoas, com sua comunidade, né, com a vida. Tem uma pessoa que processa as coisas, que eu lembro do exemplo que o Vanderlei Bolt deu, né? Então, está o paciente deitado ali, então vem toda uma equipe médica, nutricionista, e sei lá mais o que, fonoaudiólogo ali à volta, todas com suas pranchetas, eles começam a falar daquele paciente, falam do paciente, mas não escutam ele, não percebem ele, talvez verdadeiramente ali, se ele está confortável, se ele não está, se aquele é o momento que ele está pronto para ali ter aquela conversa, enfim, né? Ele não é só algo a ser analisado, mas aquela pessoa é alguém para ser amado. É alguém para ser amado. E essa compreensão de que nós somos além do pedaço de carne, a gente é tudo isso, faz com que a gente, quando visite alguém no hospital,
preste mais atenção na pessoa, né? É por isso que eu digo, no meu trabalho de visita hospitalar, muitas vezes eu tenho dito isso por aí. Sim, eu vou preparado com uma liturgia, com uma fala, né? Mas o ponto de partida de uma conversa edificante que de alguma maneira acrescente, fortaleça algo bom para aquele momento, para aquela pessoa, para que isso verdadeiramente aconteça, eu tenho que amar, ver a pessoa, perceber a pessoa, né? E isso a gente leva também para dentro do Albergue Martim Lutero, essa visão integral da pessoa humana. Talvez nem todos aqui conheçam, alguém talvez está acompanhando que não sabe o que é o Albergue Martim Lutero. Acho que vale a pena dizer, parte do meu trabalho da Pastoral da Consolação é dentro do Albergue Martim Lutero. Albergue Martim Lutero é uma casa que tem aqui em Vitória, na capital do Espírito Santo, e ela alberga pessoas de todos os credos, raças, histórias, de todo o estado do Espírito Santo e ainda especialmente do sul da Bahia e até de Rondônia também. Já foram atendidas pessoas que precisam fazer um tratamento oncológico contra algum câncer e coisa e tal, fazem isso no Hospital Santa Rita, e esse albergue fica não tão longe do Hospital Santa Rita, tem uma parceria com a AFEC, que rege, que administra o Santa Rita. Então, ficam lá no albergue essas pessoas e elas fazem a rádio e a quimioterapia no Hospital Santa Rita. E no albergue Martim Lutero, então, se procura olhar para essas pessoas de forma mais integral. Talvez antes dizer, agora o albergue está funcionando, está aberto, né? Ele parou só no início, foram 2 semanas e pouco, eu acho, no início da pandemia, quando deu aquela revoada que todo mundo, né, foi se recolher, aquela tensão inicial, no albergue também não foi diferente, mas depois reabriu, e aí tem uma série de coisas que agora a gente está observando lá, para evitar a contaminação por causa da vulnerabilidade do público que ali se hospeda, né? Então, por exemplo, o uso de máscara é absolutamente obrigatório para todos lá, nós, né, os que trabalham, né, qualquer um que transita lá dentro do albergue, né? Nós disponibilizamos e recebemos muitas doações, somos muito agradecidos a isso, de álcool em gel, então cada mesa, todas as pessoas recebem também álcool em gel, incentivamos e motivamos sempre de novo o devido distanciamento para não aglomerar demais, então as cadeiras, o refeitório, tudo foi organizado para que assim pudesse ser. Nós também nos organizamos na questão de locomoção, por exemplo, nos distribuímos para que a gente possa ir de veículo, trabalhar, evitando assim o transporte público, muitas vezes lotado de manhã, né? Então uma série de medidas. E esse albergue, então, atende essas pessoas que também fazem tratamento. E aí eu queria destacar o seguinte, fazendo um gancho com o ser integral, né, físico, social, psíquico, e dizendo que, por exemplo, o albergue se atenta para a questão física da pessoa humana ao ter em sua equipe uma nutricionista, que pensa, por exemplo, a comida adequada, né, para que as pessoas possam se alimentar bem. O alimento que vem, em grande medida, quase que totalmente, com exceção da carne, vamos dizer, dos agricultores e das agricultoras aqui do Espírito Santo, né, que levam seus produtos para a Ceasa, de onde o albergue, então, vai e busca esses produtos. Além daquilo que vem das comunidades,
agora nas festas de ação e de graça, né? Fomos tão contemplados de novo esse ano com esses alimentos todos. Então, nutrição, né, Joyce, que é a nossa nutricionista. Também entendemos a questão do lado social. Isso era até uma exigência de parcerias nossas, até do próprio governo, a presença de uma assistência social. E a gente tem, na pessoa da Nayara, ela, então, além de se preocupar com a devida hospedagem, ela se preocupa também com uma certa interlocução com o Santa Rita, se atenta para a realidade de cada pessoa que vem ali, né? Então, a assistência social é também uma preocupação aí do albergue. A partir desse ano, que antes era feito de forma voluntária, agora é feita, né, com uma pessoa que está lá com nós, que é a Elisa, a psicóloga, a nossa psicóloga, porque entendemos que essa dimensão das emoções, do processamento das pessoas, da própria razão das pessoas, ela precisa ter um profissional que possa olhar com carinho, né, para essa dimensão. E se ali alguma coisa pode ser curada, melhorada, iluminada, apaziguada, tranquilizada, que bom que assim pode ser, né, através dessa dimensão da psicologia. A outra dimensão é espiritual, e aí, neste caso, além do pastor João Paulo, que, claro, ele é pastor, ele agora, no momento, ele também não está presencial lá, mas ele sempre tem essa interlocução também do cuidado pastoral com a casa. E essa é também a minha responsabilidade, ou a responsabilidade da Pastoral da Consolação. E você tem certas coisas nas pessoas que são questão da fé, do que eu acredito ou deixo de acreditar, né? É uma questão litúrgica, é uma questão celebrativa. Então, essa dimensão espiritual também, com o desenvolvimento do projeto da Pastoral da Consolação, agora é uma realidade mais, vamos dizer, enfática, também do albergue Martim Lutero, né? Além disso, entendemos que tem muitas outras coisas na vida e no mundo que fazem bem, né? E nesse universo tem também terapias alternativas, que quando tem uma proposta bacana, a gente também reflete, procura, de alguma maneira, inserir isso no nosso trabalho, né? Por exemplo, o Reiki desenvolve um trabalho muito interessante também dentro do albergue, uma vez que, com os albergados, a questão de massagem, e isto você tem que ser cauteloso, mas a questão das mãos, imposição de mãos, isso daí não afeta, vamos dizer assim, fisicamente, organicamente, assim, a pessoa. Isso é um outro tipo de terapia interessante, também muito usado em várias, também nesse campo da saúde, cada vez mais, né? A própria arte, né? A música. Agora, na pandemia, a gente não está podendo receber gente, mas quantos corais, né, grupos de canto, a mesma aí da Paróquia da Serra, por exemplo, de outras paróquias aqui da Grande Vitória, né, até sob a regência do Vanderlei Bolt, do Vinícius Pones, já tiveram lá, né, e a gente entende que não é só uma apresentação das pessoas que vão lá, mas é uma interação de amor, e nesse caminho da arte também acontece o processo da cura. Mas queria destacar uma última coisa ali no albergue, que eu acho que resume um pouco, uma outra dimensão, essa interação do amor com as pessoas lá no albergue. Isso é muito interessante. Ela acontece, por exemplo, com a Nilza. A Nilza, ela é responsável pela limpeza, mas ela conversa com todo mundo. Ela conversa com as pessoas, sabe da história delas, escuta elas, né? As cozinheiras, o pessoal da cozinha, alguns não podem com alguns alimentos, então eles acabam interagindo com albergados, albergadas, fazendo
uma comida própria para aquela pessoa, para que ela se sinta mais confortável quando ela come. Ou seja, a gente entende no albergue que cada uma que está lá, inclusive os voluntários, ou a pessoa que visita, ela, por uma boa conversa, por uma interação positiva com quem está lá, ela pode ajudar no processo de cura. Não necessariamente, ou não talvez no físico, mas quem de nós nunca se curou com uma boa conversa? Quem de nós nunca se curou com um colo? Essas coisas curam também, né? Essas outras dimensões. E me vem todas essas dimensões. Não adianta só a gente pensar no bem-estar, né, psicológico e físico da pessoa. Agora eu estava pensando, mas sem considerar as outras pessoas com quem ela convive, com quem ela está, nessa dimensão social. Então, enfim, até me emociono. Porque justamente o Vanderlei e eu fomos nesse rumo da conversa, porque entendemos, e que bom que as coisas devagarzinho andam por aí, entendemos que nós não somos coisas, as pessoas não são coisas. As pessoas não são um pedaço de carne ambulante. Elas são dignas, elas têm um sopro, agora teologicamente falando, digníssimo dentro deles, que é o sopro do próprio Criador, do próprio Deus. Olha que honra, na verdade, né? Como humanidade, sermos contemplados com um sopro que traz para dentro de nós algo do próprio Deus. E se Deus é bom, essa coisa boa veio também para dentro de nós. Por isso que nós somos capazes de amar, por isso que nós somos capazes de chegar para as pessoas, para frente delas, e sentir empatia, ter empatia. A gente consegue se colocar no lugar delas, elas também no nosso lugar. E aí, nessa conversa, ou não, lembro dos amigos de Jó? Os caras ficaram, 7 dias, 7 noites, sentados na frente de Jó, que estava em sofrimento. Os caras não falaram nada, ficaram em silêncio, porque não havia nada, num certo momento, que pudesse ser dito. A presença solidária já era. E assim, eu encerro, Erivelton, com um pensamento aqui, de Maria Luísa Rickert. Olha que bacana, eu vou ler para vocês esse pensamento, que diz assim: a história nos ensina que a mais fantástica tecnologia, sem ética, sem delicadeza, não produz conforto. A tecnologia não pode e não deve suplantar os valores humanos. Não há complexo tecnológico que possa substituir a capacidade humana de formar aquele outro complexo, o de pessoas, cada um com suas próprias características individuais, todas elas se ajudando, completando-se, tratando-se como pessoas, afetiva e emocionalmente equilibradas. E Cicely Saunders diz: o sofrimento somente é intolerável, insuportável, quando ninguém cuida. Obrigado. Obrigado, Leomar, por essa reflexão, pelas palavras e partilhar um pouco também do teu trabalho. Você depois pode ver os comentários que o pessoal foi interagindo, né? Que quem está nos assistindo já vai acompanhando, já vai lendo, então não há necessidade de eu falar e repetir, mas posteriormente você acessa lá o Facebook e vê os comentários. Acho que além de tudo isso que foi falado, essa questão do amor, do ouvir, né? De partilhar histórias, se a gente não deixa de lado o sentimento de vingança, de ódio, e pratica o perdão, né?
também não há possibilidade de ter cura se a gente endurece o nosso coração. E eu queria finalizar esse momento, então, com uma frase de Charles Chaplin, que diz exatamente isso. Nunca a alma humana surge tão forte e nobre como quando renuncia à vingança e ousa perdoar uma ofensa. Eu sempre tenho dito isso, né? A gente deve perdoar. E é o perdão também que cura muitas dores, e dores terríveis, né? Então, gostaria, assim, de finalizar esse momento contigo com essa frase. Bacana. Leomar, daqui a pouco você volta para dar um tchau, para ajudar na oração e na bênção. Eu só vou ter um momento de avisos para o nosso público, então já te chamo de volta, tá? Obrigado. Olá, pessoal, né? Belas palavras, uma bela reflexão. Muitas pessoas nos assistindo lá do Rio Grande do Sul, Curitiba, a pastora Vera está nos acompanhando também, pastor Cid Neretz, nosso vice-pastor sinodal, tantos outros nomes aí que não dá para acompanhar todos, que o chat está bombando, vamos dizer assim, né? Nós queremos apenas avisar o seguinte, como o nosso calendário de cultos teve alterações por conta da pandemia, neste próximo fim de semana, aos nossos membros aqui da paróquia, fiquem atentos. Nós teremos culto às 18 horas na comunidade de Nova Carapina, já com a possibilidade de pessoas participarem, como a gente vem fazendo desde agosto, e no domingo de manhã, novamente, aqui na comunidade Jardim Limoeiro, obedecendo ainda todos os protocolos e o limite, né? E esse, então, vai ser transmitido ao vivo por esse meio, pelo Facebook, para que vocês possam acompanhar e também celebrar conosco. Próxima sexta-feira a gente vai ter uma reunião com a diretoria da paróquia, onde então a gente vai planejar e rever todas as atividades de outubro, né? O planejamento é refeito, não vale o que está no calendário atual, e aí logo na semana, depois de terça-feira, a gente já vai compartilhando com vocês, membros em especial. Mas desde já convido então novamente para quarta-feira que vem. Eu estou negociando com uma amiga que está aqui conosco, uma amiga, grande amiga minha, já lá desde a juventude, também amiga sua, Leomar, a Carminha Gomes, lá de Santa Maria de Atibaia, ela é psicóloga, então eu estou conversando com ela para ver se ela topa também estar conosco aí. E pelo que ela me disse segunda-feira, quando eu cruzei com ela na rua, talvez quarta-feira que vem ela estará conosco. Então vamos ainda conversando. Mas então já o convite para vocês estarem conosco na quarta-feira. Ela está reagindo aí, aplaudindo, então isso significa que ela já topou e aceitou o convite. Carminha, que bom. Vamos alinhando e conversando, dialogando, e quarta-feira, quem sabe, tu está conosco aqui. E aí vocês vão conhecer quem é a Carminha, grande amiga minha, grande amiga do Leomar, já desde o tempo quando a gente ainda estava em casa, né, Leomar? É isso aí. Então, de avisos são esses, a princípio. Então, atentem-se aos cultos. Sábado à noite, às 18 horas, Nova Carapina. Domingo de manhã, às 9 horas, aqui em Jardim Limoeiro. A gente já está com o tempo avançado, então eu quero transmitir a todos os aniversariantes meu grande abraço e votos de felicidade, saúde e muita paz. Eu consegui não abrir a minha lista oficial, onde tem os nomes, mas então domingo ou na próxima quarta-feira eu falo todos os nomes do mês de setembro, então todos vão se sentir abraçados e incluídos. O Leomar vai participar também desse momento de oração e, claro, né, nós ainda estamos vivendo um momento difícil, ainda tem muitas pessoas adoecidas por conta do Covid, também por outras doenças, né, nós estamos, inclusive pessoas que estão doentes, que estão aqui nos acompanhando, tem a Juliana, tem a Noêmia lá da Serra Sede, outras pessoas aí que sofrem por causa disso. Então, eu quero motivar para vocês que estão aí a já escreverem no chat enquanto a gente escuta a canção Kyrie Eleison, e aí a gente então inclui os pedidos, as intercessões, os agradecimentos com vocês, né, na oração. Leomar vai fazer uma parte e no final a gente ora todos juntos a oração do Pai Nosso. Então podem escrever enquanto a gente escuta
Kyrie eleison. É muito gratificante ouvir, diz a Natalina Klitsky. Alguém compartilhou que o tempo passou rápido hoje. Mais uma pessoa também disse e agradece por esse momento tão rico e maravilhoso, né? Nesse fim de dia, início de noite. Ana Cláudia pede pela recuperação da Eurilda. A Maria Sumac pede oração pela amiga Petrina, que está internada. O Ailton Veste pede oração pela saúde de sua esposa, a Juliana, que eu mencionei há pouco, da comunidade Rosa, que está em tratamento de câncer. A nossa querida Simone Flegler, então, agradece a Deus que a Noêmia, a sua tia, né, da Serra Sede, está reagindo bem ao tratamento da metástase. Natalina Klitsky pede oração pela Vanilda. Roberto Schultz, por nossa natureza, que anda tão sofrida, por isso que hoje já iniciei agradecendo a Deus pela chuva, né, que ela vá para o interior e também, principalmente, lá onde as queimadas estão matando a natureza. O Valdair, lá de Vila Pavão, agradece pelas chuvas que lá chegaram, que são tão necessárias, olha só que legal, né? A Norma Detman, que bom poder assistir um culto em casa, né, que é o que nós estamos fazendo, levando o culto até a sua casa, ou a celebração, né. A Luciné, gratidão pela tia Laura, que está em casa, e graças pela vida e pela chuva tão importante. A Nilda Onesorg, um abração para você, pastor Leomar, e agradece pelas bênçãos recebidas, e também transmite um abração a quem vos fala. A Edith pede oração pela Patrícia Mendes. O próprio Leomar Knightson agradece pela chuva também, por vocês ministros, né? Nós que estamos aqui em especial e por trazer esse momento. O Nildo pede pela sogra, que não está passando bem devido à idade.
está cada dia mais confusa, troca as datas, o dia pela tarde. O Vinícius coloca em oração, aí eu tenho que ler aqui porque não cabe tudo no meu celular. Coloca em oração a vida e o ministério do nosso amigo pastor Leomar, que ama servir ao próximo, que se sinta sempre muito bem abraçado, cuidado por Deus e por tantas pessoas que te querem bem. Também coloca a mãe Amanda em oração para se recuperar de mais uma pequena cirurgia, e as tias Olga e a Lisa, para que tudo dê certo para elas, então, cuidado e saúde nessa pandemia. O Davi Figer agradece ao nosso bom Deus pela saúde do irmão Anderson, que já está em casa, não está mais no hospital. A Eurilda Piffer pede oração, porque ela está com Covid-19, ela já tinha me pedido isso hoje de manhã, mas ela está conosco aqui, mesmo tendo Covid. Que bom, Eurilda, que pôde estar aqui conosco. Vamos orar, sim, muito por ti, para que esse Covid vá embora de ti. O Leomar agradece pela recuperação do senhor Anderson Figer, né, que o Davi já mencionou, e o Nildo ainda lembra pelos 40 anos de matrimônio, que foi no domingo passado. Então, Nildo e Nilza, 40 anos de casados, que estão sempre aí servindo a comunidade, com seu dom, seu trabalho, né? A Nilza sempre cuidando tão bem do nosso templo, do nosso jardim. Como a pandemia também limita ela a vir para cá, essa semana eu tomei a liberdade de molhar as plantas, graças a Deus agora a chuva veio, então coloquei as plantas lá fora para tomar água da chuva, tá, Nilza? Então pode ficar tranquilo em casa que elas estão bem cuidadas aqui, que sempre são tão cuidadas por ti. A Rosalina Schmidt pede oração pelo Antônio, está em recuperação da cirurgia, da retirada de bolsas, de colostomia, graças a Deus. Colostomia, isso mesmo. Então, assim, alguns pedidos ainda vêm, talvez mencione depois. Leomar continua esse momento de oração geral, incluindo essas questões, esses pedidos, algo que você também queira incluir. Então, convido a todos, nesse momento, a se aquietarem e a orarmos juntos. Querido e bondoso Deus, quando escutamos a chuva pelas nossas portas e janelas, nós sabemos que a vida está sendo nutrida, que a semente está recebendo o alimento que precisa, além da terra, da luz, do calor, para germinar. Obrigado, Deus, pela chuva que contempla o nosso estado, também o norte do nosso estado, que vem em boa hora para muitas regiões. Permita que ela seja doce e suave, sem trazer prejuízos e dores, transtornos para as pessoas, especialmente aqui da região metropolitana de Vitória. Ao agradecermos pela vida, nós agradecemos por aquela vida que acontece apesar de nós, que independente de como nós nos encontramos, bem ou mal, alegres, tristes, motivados ou deprimidos, a vida acontece à nossa volta. A vida se renova perto de nós, constantemente. De forma que também nós não ficamos imunes a esta movimentação da vida, que nos tira daquilo que machuca, daquilo que dói, daquilo que nos sofre, e nos coloca fortalecidos, animados para seguir o caminho. Obrigado, Deus, pela força de teu Santo Espírito, que não nos desampara. E pedimos que este Santo Espírito alcance, aconchegue, fortaleça e console e ajude a todas as pessoas que aqui foram mencionadas pelo diácono Erivelton, as demais que ainda colocaram o seu nome no chat, na conversa, de pessoas que passam por momentos delicados em sua vida,
ou porque estão em tratamento médico, ou porque se encontram deprimidas, solitárias, ou porque vão fazer exames e estão apreensivas. Permita, bondoso Deus, que a boa notícia chegue a essas pessoas e que não lhes falte outras pessoas que as cerquem de cuidado, de amor e de carinho. Assim também, Deus, ao pedirmos por pessoas que aqui foram mencionadas e listadas, nós também agradecemos por aquelas que a gente entende que já foram visitadas por Ti, por Teu Santo Espírito. Pessoas que foram fortalecidas, que foram restabelecidas em sua saúde. Pessoas que agora podem seguir animadas o caminho que a vida propõe. Lembramos com carinho do casamento de aniversário do Nildo, da Nilza, pessoas com as quais eu também pude conviver e sou grato a isso. Que bom, Deus, quando casais podem celebrar a sua união, o seu companheirismo. Nos alegramos com isso. Deus esteja com o Albergue Martim Lutero e com o projeto da Pastoral da Consolação, com o Sino do Espírito Santo a Belém, com a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Para que cada um, em seu respectivo contexto, em sua atuação, seja um sinal visível e verdadeiro do teu bondoso e amoroso reino no meio de nós. Muito obrigado, Deus, por nos proteger até neste momento também no Albergue Martim Lutero, tendo ainda nenhuma pessoa albergada nestes quase 7 meses infectada pela Covid-19. Ao agradecermos por isso, lembramos de tantas outras pessoas que sofrem por esta doença ou pela perda de alguém que amavam. Essas pessoas, Deus, e são muitas pessoas no mundo inteiro, sofrem. E este sofrimento, Deus, não pode ficar distante de todos nós. De alguma maneira, temos que nos importar, temos que ter este sentimento de nos colocar no lugar destas pessoas, orar por elas, para que tudo fique melhor, e para quem estiver hospitalizado, possa também ter a sua saúde recuperada. Tudo o mais, Deus, inclusive este momento de hoje à noite, na forma de gratidão, incluímos na oração que teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Queiram receber a bênção de Deus, estendendo a sua mão com a palma para cima, assim como você está. O Leomar e eu, a gente transmite a bênção para vocês. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras finais de despedida, Leomar. Pode dar um tchauzinho para o nosso povo. Isso aí, Heriberto, muito obrigado, né, pelo convite mais uma vez, e para vocês aí que participaram, né, eu não tenho muita noção quem participou, mas que bom que vocês estavam aí, né, então um abraço carinhoso a vocês que participaram dessa reflexão de hoje à noite, né, dedico a vocês, é aqui, essa flor aqui, uma azaleia,
que está nas celebrações do albergue nessa semana, todas as manhãs, e hoje eu trouxe especialmente para ela estar com a gente aqui nessa conversa. Um abraço a todos, uma boa noite. Obrigado, Lemar, mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou. Tinha pessoas lá do Rio Grande do Sul, conhecidas suas, que eu não conheço, que mandaram abraços, mas como eu disse, depois você olha lá que você vai ver quem é e acompanha os comentários. Então, nos encontramos em culto semipresencial e ao vivo pelo Facebook no próximo domingo, às 9 horas pela manhã, e na próxima quarta-feira, como eu já disse, tem mais. Então, um grande abraço a você, Lemar, um grande abraço a todos e todas, e até breve. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé,